doutora psicóloga Natasha Seixas, hoje com o tema depressão. Portugalíssimo, um programa que respira Portugal. A nossa história, cultura, tradição, gastronomia e música em destaque na Popular FM. Portugalíssimo, aos domingos das 10 às 13 horas com Zezé Miranda. Estamos com o tema depressão. Como saber se é tristeza ou depressão? Uma boa questão. A depressão, sabe-se que neste momento é a doença mais incapacitante do mundo, afeta 300 e tal milhões de pessoas em todo o mundo e 400 mil em Portugal, e é muito importante saber exatamente se entre tristeza e depressão, saber com exatidão o seu diagnóstico verídico. Para nós psicólogos é bastante importante saber a distinção entre os dois. E há diferenças. A tristeza é uma emoção normal, inerente ao ser humano. Nós podemos ficar tristes e temos todo o direito disso. Só sabemos o que é alegria quando há tristeza. Enquanto que a depressão tem que persistir. A depressão é uma perturbação psicológica, enquanto que a tristeza não recebe essa categoria, não recebe um diagnóstico, é absolutamente normal. A depressão manifesta-se por apatia, angústia, ansiedade e sentimento de desesperança. A tristeza é um estado pontual que mais cedo ou mais tarde é solucionada por si só, não precisa de tratamento, enquanto que a depressão é mais duradoura e preocupante. É um problema de saúde, portanto é patológica, que por vezes torna-se uma situação mais crónica, enquanto que a tristeza não é crónica, é pontual, como disse. A tristeza, sendo considerada, portanto, uma emoção, não obedece a critérios de diagnóstico, enquanto que a depressão está sujeita a critérios e deve apresentar-se em sintomas graves durante pelo menos 6 meses e deve persistir, portanto, logo o médico pergunta logo por quanto tempo é que a pessoa apresenta essa tristeza. Por exemplo, deve persistir por várias vezes ao dia durante pelo menos 2 semanas para ser considerado depressão, e às vezes estende-se por semanas ou meses. Isto segundo os critérios do Manual de Estatística e Diagnóstico da Perturbação Mental, o DSM-5. A tristeza é um estado mental passageiro e a depressão, portanto, considera-se por vários estados psicológicos, que nós vamos ver mais à frente, manifestando-se em várias consequências psicológicas e até físicas. Enquanto que a tristeza, o máximo que pode acontecer, por exemplo, como efeitos secundários, o máximo que pode acontecer é nós levantarmos da cama tristes e irmos para o trabalho tristes, enquanto que a depressão nós não nos conseguimos mesmo levantar, como veremos mais à frente no decorrer deste programa. Enquanto que a tristeza, o que é que acontece? Vamos para o trabalho tristes e o efeito secundário é os outros levarem com o nosso mau humor. E o que é a depressão? A depressão é o estado mais... eu costumo dizer que a depressão é o último estado da dor humana. É uma perturbação do humor comum, mas porém grave. Portanto, os sintomas da depressão afetam a maneira como nós nos sentimos, pensamos e lidamos com as atividades diárias, como por exemplo comer, dormir ou trabalhar. Afetam, portanto, o nosso dia-a-dia. Os sintomas da depressão devem estar presentes pelo menos em 2 semanas, várias vezes ao dia, para se considerar esse diagnóstico. Dados importantes sobre a depressão. Portanto, dados importantes. Eu já referi no início que a depressão era... Muito há a dizer sobre a depressão, não é? A depressão, como disse, é o último estado da dor humana. As pessoas, quando chegam à depressão, é porque já sofreram muito, é porque já tentaram de tudo e não conseguiram solucionar, é porque já se queixaram muito e tiveram pouco. E mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, 400 mil pessoas sofrem de depressão. Isto são dados alarmantes.
A par do cancro, em 2 pessoas, uma vai sofrer de cancro e uma vai sofrer de perturbação mental, entre elas a depressão. Portanto, dados importantes da depressão: a libertação de hormónios por um período de tempo no cérebro. Há pesquisas que dizem isto, podem ter consequências negativas no cérebro, principalmente na infância. Pesquisas recentes indicam que até podem levar a mudanças até na anatomia no nível do cérebro, isto na infância. A nível emocional, as pessoas podem sentir-se tão impotentes e apáticas, sem vontade de nada, que tendem a isolar-se de tudo. E isto reflete-se no relacionamento interpessoal. As pessoas não têm vontade de relacionar com outras, não têm vontade de falar, não têm vontade de fazer nada. E as tentativas de suicídio aumentam. E uma das causas de maior afastamento no trabalho é exatamente a depressão. Portanto, e há muita gente a pensar que ainda a depressão é frescura, o que não é de todo realidade. A depressão é uma doença muito grave e muitos suicídios já se podiam ter evitado se as pessoas fossem mais ouvidas e mais compreendidas. A pessoa não tem total controle sobre a sua condição. Aliás, não tem nenhum controle sobre a sua condição. A depressão é a nível inconsciente. Apesar de ser tão conhecida, das pessoas já conhecerem, não é como antigamente, já conhecerem tanto sobre o estado de depressão, mesmo assim há muita gente a ignorar, há muita gente ainda a rotular e a dizer: olha, vai trabalhar que isso passa. Não é bem assim. Aliás, não é de todo assim. A pessoa não consegue mesmo levantar-se da cama, o corpo não responde. É mesmo uma doença incapacitante. Doutora, quais os sinais e sintomas da depressão? São imensos, claro. Muitos mesmo, muitos. É uma tristeza profunda. A depressão começa por a tal tristeza, e a diferença entre tristeza e depressão é essa. É porque é uma tristeza profunda, persistente, que não nos larga. Os sintomas devem persistir a maior parte do dia, quase todos os dias, durante pelo menos 2 semanas. O amor triste pode ser ansioso ou então pode declarar-se por um vazio persistente, ou seja, a pessoa sente um vazio dentro dela. Os sentimentos de esperança, um negativismo persistente, frases como do tipo: eu não valo nada, eu não presto, o que é que eu ando cá a fazer? Uma irritabilidade também persistente, sentimentos de culpa, desamparo, perda do prazer pela vida, diminuição da energia, muita fadiga, muito cansaço, muito mesmo. A pessoa, por exemplo, as pessoas que estão de fora dizem: mas tu não fizeste nada, como é que tu estás cansada? E é muito cansaço. A pessoa torna-se mais apática e move-se devagar, fala devagar, sente-se, tem muita dificuldade em concentrar-se. Há por vezes perda de memória também, dificuldades para dormir. Isso ou então muito sono. Exato. Temos de ambas, ou então perda de apetite, ou então muita vontade de comer, come muito. Ou a pessoa perde peso ou aumenta peso, ou deixa de dormir, ou então insónias, ou passa a dormir muito. Portanto, é de extremos. Pensamentos de morte ou suicídio, tentativas de suicídio, que por vezes são de facto conseguidas. Dores de cabeça, tem problemas digestivos também. E, portanto, basicamente são estes sintomas, entre muitos outros sintomas, que depois depende de pessoa para pessoa e do organismo de cada um. O diagnóstico de depressão. O diagnóstico de depressão, para ser considerado, obriga os critérios como os comportamentos, por exemplo, têm que ser bastante marcados, como uma tristeza profunda, a falta de interesse ou prazer pela vida, um amor deprimido, falta de vigor, energia. Por exemplo, a pessoa tem que apresentar ideias, não necessariamente todas, mas ideias de culpa, autoestima baixa, claramente, perda de confiança, apetite reduzido ou aumentado, falta de concentração e insónia ou hiperinsónia. Portanto, estas características que eu mencionei têm de estar presentes para ser considerada depressão. O diagnóstico da depressão é sempre possível, não é? É sempre possível, claro.
Nós podemos, aliás, tem que ser possível, não é? Nós temos que fazer um diagnóstico se é depressão ou não, ou é ou não é. Infelizmente, nosso Estado português, nossa segurança social, por vezes há muitos casos de depressão, mas normalmente enviam sempre para os psiquiatras e não há acesso às psicólogas, aos psicólogos, porque é base fundamental quando inicia-se ou quando começamos a ter uma depressão, ter uma psicóloga ao nosso lado e não um psiquiatra. Aliás, eu penso que psicólogo devia ser tanto psicólogo como psiquiatras, deviam de ser para toda a população como um médico de clínica geral, porque vamos ver, eu vou explicar. Um clínico geral trata o físico, um psicólogo trata a mente. Nós, por exemplo, não estamos constipados, vamos aonde? A um clínico geral. Exato. Nós também temos a constipação, este termo não existe, atenção, é meu. Peço, portanto, atenção para isso. Também existe a constipação da mente. Se nós estamos constipados, para não passar a uma pneumonia ou algo mais grave, que até poderá levar à morte, nós temos que ir a um especialista, certo? Então, ou um clínico geral, primeiro, para depois passar para o especialista. Então, não faz sentido ir à mente a um clínico geral, porque o clínico geral percebe do físico. Portanto, um psicólogo faz uma triagem e começa a tratar e a prevenir essas tais doenças, possíveis patologias que se podem tornar mais graves mais tarde, e prevenir, por exemplo, uma depressão ou algo, ou outro tipo de patologia mental que poderá levar a conduzir ao tal risco de suicídio, não é? Potencial suicídio, que poderá levar a ser consumado e poderá levar à morte. Portanto, as pessoas não veem por aí, mas é exatamente por esse caminho. O psicólogo deveria de existir, tal como o clínico geral, nos centros de saúde. Simplesmente fica mais caro para quem? Para o Estado. Não sei se fica depois com a depressão e graves problemas. Sim, a depressão é a doença custa mais dinheiro para medicamentos, para tratamentos. Mas quem é que lucra com isso? Sim. São as indústrias farmacêuticas. Há muita gente que não vai gostar de me ouvir dizer isto, não é? Claro, quem? Os que estão lá em cima, os que precisam de continuar lá em cima e continuar lá em cima. Porque os pobres, os que sofrem, os que ficam doentes, vão continuar doentes, não é? Claro. E os que ainda estão por ficar doentes, vão ficar doentes. Como, por exemplo, o caso da alimentação, a indústria alimentícia, portanto, continua a lucrar com isso. Com o quê? Com os produtos tóxicos que continuam a vender e nós continuamos a comer. Não é? Porque quase todos os produtos provocam o quê? O cancro, entre outras doenças. Portanto, há que haver uma grande mudança. Isto foi uma coisa à parte. Eu sei que foi uma coisa à parte, mas de qualquer forma. Ontem, doutora, numa conversa, e deve estar na nossa escuta, conversa de café, digamos, ao tomar um café e com uma pessoa conhecida ali da rua, me disse que teve uma depressão. Portanto, derivado a um problema que teve, que não vale a pena estarmos a falar, que eu sei, mas não vale a pena estarmos a falar aqui em antena, e ficou com depressão. Ainda tem depressão. Foi ao médico de família, mandou para onde? Ao Hospital do Barreiro, psiquiatria. E ela me disse, eu não estou maluco, eu não estou louca, mas não vou. E não foi, porque ela precisa de um psicólogo. Mas deixa-me dizer, psiquiatra. Pronto, mas ela foi ao psiquiatra mais tarde, claro, foi bombardeada com medicamentos e nada melhorou. Sim, mas depressão exige psiquiatria e psicologia, ou seja, em simultâneo. Atenção que a psiquiatria é fundamental neste caso, porque a psiquiatria, o que é que faz? Os medicamentos tratam o sintoma só. Sim. Enquanto que o psicólogo, o que é que faz? Trata a causa, certo? O psiquiatra, ao tratar o sintoma, vai aliviar os sintomas da pessoa, tristeza profunda, vai dar mais, a pessoa vai sentir mais vontade de se levantar da cama, aquelas dores que tem no corpo, vai começar a dormir e vai lhe dar mais ânimo. Mas se deixar de tomar os comprimidos, a pessoa volta ao mesmo. Enquanto que o psicólogo vai ajudar a pessoa a conseguir estratégias para lidar melhor com a depressão, para conseguir ultrapassar esse estado em que ela está.
vai-lhe dar outro tipo de visão da vida para ultrapassar essa tristeza profunda. E o que levou a ela para que não volte ao sítio onde estava e para mudar certos hábitos de vida que tinha. Porque foram esses hábitos de vida que tinha que a fez cair na depressão. Exato. Algo que estava mal e não conseguiu mudar. Portanto, não sei se me fiz explicar, talvez não. sim, eu sei que a psiquiatria, mas não são o malucos. psiquiatra faz falta. Mas normalmente em todos os países da Europa, excepto Portugal, nós quando temos um problema de mente, ou depressão ou não depressão, nós somos encaminhados logo para o psicólogo, a priori. Psiquiatra? Não, psicólogo. Psicólogo, lá logo, no estrangeiro. Logo. E depois é que o próprio psicólogo faz a triagem. Pode enviar para o psiquiatra. Mas antes, vamos a um psicólogo, porque é menos brutal e talvez, como a doutora disse, talvez trate logo já no início a depressão e se calhar nem vamos, às vezes nem é necessário medicamentos. Se for uma depressão em estado inicial, mas uma depressão já em estado avançado precisa de medicação. Portanto, precisamos de psicólogos no nosso serviço. Há muitos psicólogos, simplesmente os psicólogos estão com falta de trabalho. A maior parte de psicólogos não está a trabalhar na área. Vê-se muitos empregos, por exemplo, eu não vou aqui referir instituições, porque não estou aqui a fazer publicidade, mas nas imobiliárias só pedem psicólogos para ir vender. Nós não somos vendedores. Vamos lá aqui, ok, open mind, mas atenção, nós não somos vendedores, somos especialistas na área de saúde mental. Não é? Nós não vamos fazer lavagens cerebrais a ninguém para comprar isto ou aquilo. Vamos ter mais respeito pela profissão. Exato. Doutora Natasha Seixas, vamos fugir. Vamos lá, posso referir a suscetibilidade de algumas pessoas. Continuar com o nosso tema de depressão. Doutora Natasha Seixas, quais as causas e fatores, claro, de risco da depressão? Aí está outra boa pergunta. Há várias causas, entre elas o histórico pessoal ou familiar de um familiar com depressão. A perda, por exemplo, de alguém que seja muito querido. A morte de alguém está na base da depressão, o que é compreensível. Durante um período de tempo, quando se arrasta por muito tempo, aí já precisa mesmo de um tratamento que seja eficaz e o mais cedo possível. O desemprego. Hoje em dia, com tanta taxa de desemprego, portanto, a depressão está mesmo em alta. A doença física grave também, como o cancro, por exemplo, leva à depressão. Ou então, há estatísticas que dizem que a depressão é que leva ao cancro. Bem, isso é outro caminho. Mudanças importantes na vida, como o trauma e o stress, e certas doenças físicas, como a tiroide, e também problemas que tenham a ver com as hormonas também que têm a tiroide, e a menopausa também está associada à depressão. Determinados medicamentos para a hipertensão que as pessoas costumam tomar, por exemplo, as pessoas também abusam no excesso de álcool ou drogas ilícitas, está associada à depressão também. Alguns traços de personalidade inerentes à pessoa, traumas de infância e também homossexualidade e transexualidade costumam estar na origem da depressão, porque não são aceitas a nível social. Exato. Ela varia consoante o género e a idade? Sim, varia. Mais homens, menos mais mulheres? Mais mulheres. A depressão afeta muito mais as mulheres. Que eu, nesse aspecto, não estou dentro, nem a par. Afeta muito mais as mulheres. É assim, nesta sociedade moderna, verificamos que a mulher propôs ela própria, cada vez está mais sozinha. Tem o encargo, normalmente, dos filhos. Trabalha. Ela gera milhares de funções ao mesmo tempo, enquanto que o homem, nesta sociedade em que cada vez há mais divórcios, cada um está para o seu lado e as pessoas optam, a mulher está mais sozinha, o homem ou está sozinho ou escolhe uma companheira, mas sem compromisso, ou já ajudam alguma coisa em casa, mas de qualquer forma a mulher propõe-se a muito mais tarefas e isto justifica o estado depressivo. Exato. E Absorve
praticamente tudo. Exatamente. Porque dizem que a mulher não faz nada, mas pronto, ela não faz. Ela farta-se de trabalhar. De que troquem os papéis e depois vê. Não, mas eu reconheço. Eu reconheço há muitos anos que a mulher trabalha mais que nós. Aliás, eu costumo dizer que a mulher é o animal racional mais completo ao cimo da Terra. Por isso. Mas, portanto, é mais mulheres que homens que têm esta doença. É mais mulheres, muito mais mulheres. É a idade também? A idade cada vez começa mais cedo. Antigamente a depressão em crianças não era tão comum. Agora começa a ser mais comum a depressão em crianças. E porquê? Porque nesta sociedade moderna a hiperatividade, o síndrome do pensamento acelerado, a correria do dia-a-dia que faz o síndrome do pensamento acelerado, as crianças cada vez são mais absorvidas pelos meios tecnológicos que é as Playstations, essas coisas todas, não brincam como antigamente. Exato. Crescem cada vez mais cedo a nível mental. A inteligência emocional não é estimulada. E o que é que acontece? As nossas crianças não sabem brincar. As nossas crianças vivem num mundo da agressividade, que os jogos dos Playstation é o quê? Agressividade. As nossas crianças não sabem ter um relacionamento entre pai e filho. A questão da parentalidade está cada vez mais perdida e os pais não sabem gerir uma situação de conflitos entre pais e filhos. É preciso apoio nesta área também. O que é que acontece? Depressão. Nas crianças, nos pais, o ambiente escolar, depressão nos professores. Os professores são os que têm, é uma profissão de risco dos que têm mais índices de depressão. Os informáticos também, já agora aproveito para dizer, são as profissões de maior risco. Portanto, aqui está o resultado do mundo avançado em que nós estamos. É realmente triste chegar a esta conclusão e é o que temos. Portanto, e a adolescência, entramos numa fase muito de muitos conflitos. A baixa autoestima, os conflitos familiares, o fracasso escolar é cada vez mais comum, as perdas afetivas, as condições de stress emocional podem colocar jovens em grupo de risco para o suicídio. Cada vez há mais suicídio. Exato. Em jovens, adolescentes. Nunca se ouviu tanto falar em suicídio como agora, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Por isso é muito comum que os pais que nos estão a ouvir neste momento fiquem atentos às vossas crianças. Eu sei que vocês vão ser sempre crianças, né? São adolescentes, mas vão ser sempre crianças. Eu sei que há muita coisa para gerir em casa, chegam a casa sem vontade para nada, mas fiquem atentos. Meia hora por dia de tempo de qualidade com os filhos, sem fazer mais nada, é o suficiente para manterem um relacionamento saudável e é o necessário. Eu sei que já meia hora já é pedir muito, porque os pais vêm saturados do trabalho, mas é o necessário para prevenir, por exemplo, a depressão. Queres mais? Eu tenho mais para te dizer. Sim. Depressão na adolescência, continuando. Pode-se, por exemplo, os pais para identificarem, a criança fica mais irritável e com muita raiva, pode ter comportamentos agressivos, por exemplo. Habitualmente não assumem como emoção principal uma coisa ou outra, não há nada específico, mas, por exemplo, apresentam muitas dores de cabeça. É bastante habitual, ou no estômago, ou uma dor no corpo, num outro sítio qualquer. Mas, por exemplo, as mais habituais são dores de cabeça e no estômago. Acompanhado também de irritabilidade e raiva, comportamentos agressivos. Por exemplo, a depressão nos idosos costumam demonstrar sinais de fadiga, dores inexplicáveis como perda de memória. Portanto, esta aqui é mais fácil de identificar. E também falta de cuidados corporais, não querem tomar banho. Isto também acontece nos adolescentes. Eu começo a verificar em consulta com os adolescentes, mas eles também por si só passam uma fase ali que não têm vontade de se cuidar. Aos 13 anos, 12, 13 anos não têm vontade de se cuidar, não têm vontade de tomar banho. A mãe deixa, não quero, não. Mas há outros, quando começam a namorar, aquilo é só perfume para cima. Portanto,
não é levar muito em conta este pormenor, mas quando entra em depressão mesmo, tendem a isolar-se, raiva, zanga, se vier associado e acompanhado de mais sintomas, aí sim é para preocupar, quando também há a perda de cuidado higiênico. Depressão, mais de 400 mil pacientes no nosso país. Exatamente. Cada vez mais. Mas que tipos de depressão existem? Existem vários tipos de depressão. Eu vou explicar então cada uma delas. Vou começar pelas as menos graves. Temos, por exemplo, a perturbação depressiva persistente, que também se pode designar por distimia. É uma depressão que se estabelece e vai perdurando ao longo do tempo. É uma depressão com sintomas mais ligeiros e ela, como o nome indica, ela persiste no tempo. Ela acontece durante vários anos e vem por períodos de sintomas menos graves e podem durar vários anos e a pessoa sente-se com um humor deprimido que dura exatamente uma vida até. Pode durar até uma vida. E depois tudo depende, se acontecem acidentes na vida da pessoa que poderão levar a uma depressão mais grave. Temos também a depressão breve recorrente. Acontece, como o nome indica, é breve, acontece principalmente nos jovens, adolescentes, e pode comprometer o funcionamento normal da pessoa. Normalmente caracteriza-se por períodos breves de humor deprimido ou misto, e pode ser alternado entre um humor deprimido e normal. A depressão, que muitos já ouviram falar, a depressão pós-parto, portanto, é muito mais grave do que o baby blues. Sintomas relativamente baixos de depressão e ansiedade que normalmente desaparecem dentro de 2 semanas após o parto. Ou seja, cerca de 80% das mulheres apresentam o baby blues após a gestação. As mulheres com depressão pós-parto experimentam grande depressão durante a gravidez ou pós-parto. Indicam sintomas de tristeza extrema, ansiedade e exaustão que acompanham a depressão perinatal e podem dificultar, portanto, por exemplo, a lida da mãe, né, com o seu bebê. Exato. Temos também outros tipos de depressão, como a depressão bipolar 1. Este tipo de depressão, como anteriormente conhecida, como antigamente designava-se por maníaco-depressiva, é mais ou menos comum entre a população. Ultimamente já se ouve falar mais, não é? As pessoas já ouvem falar, já estão familiarizadas com este tema. É uma depressão unipolar. Portanto, o que é isto? Envolve uma alternância entre fases depressivas e fases de humor normal. Portanto, a pessoa tão depressa está bem como está mal. Mas atenção aí em casa, não quer dizer que todas as pessoas que umas vezes estão bem, outras vezes estão mal, que sejam bipolares, atenção. Normalmente costuma-se dizer, olha, tu és bipolar, não é bem assim, não é? Claro. Tem que ser, portanto, tem que estabelecer aqueles critérios para ser considerado bipolar. Não é fácil ser bipolar, portanto, vamos ver então os critérios. As fases maníacas são caracterizadas por um humor eufórico, portanto, bastante excessivo, ou então associado a hiperatividade, inquietação e necessidade reduzida de dormir. Portanto, as pessoas mantêm-se ali num estado ali em alta, não é? De hiperatividade. A mania afeta o raciocínio, portanto, o julgamento e os comportamentos sociais, causando grandes problemas e graves dificuldades. Comportamentos de risco, como práticas sexuais indiscriminadas, portanto, as pessoas põem-se a jeito e pode resultar em consequências bastante nefastas para si próprias, não é? E também em comportamentos de risco impensáveis, não é? Não pensam nas consequências que podem ter nas decisões financeiras, e negócio pouco ponderadas podem ser uma expressão de uma fase maníaca no decurso de vida do próprio indivíduo. Após um episódio de mania, as pessoas afetadas frequentemente desenvolvem uma depressão, não é? Claro, têm comportamentos de risco e depois entram em depressão com as consequências que levam a esse comportamento de risco.
Os sintomas das fases depressivas na depressão bipolar são difíceis de distinguir dos sintomas da depressão unipolar, ou seja, há a depressão bipolar 1 e há a depressão bipolar 2. E o que é isto? A depressão bipolar 2 é mais parecida com a perturbação depressiva recorrente do que com uma perturbação bipolar. As pessoas afetadas por uma depressão bipolar do tipo 2 apresentam à primeira vista apenas fases de humor triste. Está a ser perceptível? Sim, claro. Trata-se de um síndrome que faz com que a pessoa afetada apresente episódios depressivos, portanto, com repetição, estereotipados, portanto, bastante repetidos, pontuados pelo que se chama de hipomania. Um estado de euforia moderada, muito mais ligeiro que a mania. Aqui é mais moderado, daí é o difícil diagnóstico no início, o qual a própria pessoa e a família podem confundir com o humor normal de alegria. A pessoa pode estar alegre, mas não ser considerada logo à partida bipolar 2. Exato. Depois temos também a depressão por ansiedade. Bom. Portanto, a depressão por ansiedade apresenta sintomas de ansiedade mesmo, e os sintomas psicológicos e somáticos acompanham características comuns da depressão, portanto um humor triste e com perturbações de ansiedade, falta de ar, que nós falamos aqui na rubrica anterior. Exato. Portanto, a falta de ar, aquelas fobias que a pessoa apresenta, que são inerentes ao síndrome do pânico também, não é? Há também a depressão psicótica, ou seja, um episódio depressivo psicótico breve, portanto, não é bem depressão psicótica, é um episódio depressivo psicótico, uma depressão breve, que tem episódios psicóticos, ou seja, a pessoa apresenta aquelas ideias hilariantes, ou hipocondríacas. A pessoa, por um breve período de tempo, a pessoa pensa que tem uma doença grave e incurável, ou então a ruína financeira, um delírio de pobreza, ou então estas pessoas são muito complicadas de lidar. Daí o tratamento não psiquiátrico, porque não vai resolver só alguns sintomas, mas a psicologia. É muito importante o psicólogo nesta fase destes episódios recorrentes, é muito importante para ajudar a pessoa a resolver-se e também para ajudar o familiar a ajudar o doente, e também para o doente não ser, não quero pôr aqui palavras muito que vá suscetibilizar alguém, mas qualquer pessoa entende que o doente também não pode ser nenhum fardo, não é? Tão complicado para a outra pessoa. Que acontece geralmente na nossa sociedade, realmente, cada vez mais. E também envolve a visão ou audição de coisas irreais, portanto alucinações e crenças falsas, delírios que a pessoa possa ter. Mas isto, atenção, são breves episódios psicóticos. Não se trata, por exemplo, de esquizofrenia. Atenção, sim, não tem nada a ver. Eu tenho que ter cuidado para as pessoas, para ficar bem esclarecido. Também há a depressão atípica, é uma depressão incomum, como mudanças de humor. É uma hipersensibilidade que a pessoa tem. Portanto, um apetite excessivo e hiperinsónia, que pode ocorrer também com ataques de pânico, e também pode estar ligado a uma depressão normalmente de natureza bipolar. Temos a depressão tão falada com as mudanças de tempo, né? Depressão sazonal, normalmente aparece mais no outono. Esta depressão do outono e do inverno tem a ver com a falta de luz solar e pode tornar pessoas mais vulneráveis a flutuações normais do humor, acompanhada do aumento do sono e ganho de peso. Sabemos que para as mulheres, principalmente, o ganho de peso torna-se propício a estados depressivos. Portanto, estas são as depressões mais faladas. Também temos a depressão na criança, que, segundo o DSM-5, agora foi introduzida por distúrbios disruptivos do humor. A criança apresenta também aqueles humores tristes, o humor disfórico, portanto, que agora é apresentado na criança. E como é que é feito o tratamento? O tratamento é feito por várias terapias. Temos, portanto, vou falar de algumas delas. Temos a terapia a nível medicamentosa, a nível
psicofarmacológico. Normalmente é feito com antidepressivos e depende do tipo de depressão. Sim. Com antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos. E nos casos de depressão bipolar é feito com lítio também para que estabilize o humor. Mas isso também é mais da parte da psiquiatria. Portanto, temos o tratamento psicofarmacológico, temos o tratamento psicoterapêutico, em que muitos psicólogos têm várias abordagens e vários modelos. Convém para o utente escolher um modelo que mais se adapta a si. Daí é quase como os medicamentos. Às vezes um doente prefere um psicólogo com um certo tipo de modelo porque se adequa à sua forma de ser, à sua forma de estar. Temos o modelo cognitivo-comportamental, que é um dos modelos mais eficazes, explicam as estatísticas, que ajuda a pessoa a responder de outra forma à depressão, torna-se mais eficaz nesta perturbação depressiva. O que é o modelo cognitivo-comportamental? O modelo cognitivo-comportamental, como o nome indica, vai responder nos comportamentos e na forma de pensar da pessoa. Por exemplo, a pessoa vem à consulta, normalmente o número de sessões para uma depressão depende do tipo do grau da depressão, se está numa fase inicial, numa fase aguda, numa fase muito adiantada, tudo depende do tipo de depressão, como eu disse. E nós, terapeutas, indicamos à pessoa para fazer um trabalho de casa. A pessoa leva trabalhos de casa, ou seja, não trabalhos escolares, lógico, leva trabalhos como, por exemplo, a pessoa tem vários pensamentos negativos ao dia. Uma pessoa neste estado tem. Então, quem estiver em casa pode pegar uma caneta no papel e pode, por exemplo, pôr-se à prova. E aproveito que eu vou dar uma dica importante para si. Vamos esperar um bocadinho. Já tem a caneta e o papel? Ok, então, para quem não tem também, para prevenir, de 2 em 2 horas, poderá apontar os seus pensamentos menos bons, os seus pensamentos negativos, numa folha de papel. Verá que, ao fim de uns dias, o seu padrão de pensamento é aquele. Se predominar os pensamentos negativos, você só tem que saber geri-los. E como? Gerir da seguinte forma, por exemplo, eu não presto para nada, eu faço sempre tudo errado. Mas será que você faz sempre tudo errado? Sempre é muito tempo, ninguém faz sempre tudo errado o tempo todo, isso é difícil de acontecer. Portanto, e se mudássemos esse modo de pensamento? É aí que você tem que fazer, é alterar os pensamentos negativos para pensamentos que se adequem para alterar esse estado negativo. Então, como ficaria melhor para si? Vou deixar que pense. Podes pôr um pouquinho de musiquinha para a pessoa pensar um pouco. Já pensou? E que tal se puséssemos essa frase de eu penso sempre tudo errado, eu faço sempre tudo errado, por que não pensar eu faço sempre o melhor de mim? Eu faço sempre o melhor que consigo. Sei lá, frases do género: tudo o que eu faço é sempre com toda a força do meu ser. Coisas do género. Está-me a entender? Por exemplo, outro exercício de terapia cognitiva comportamental que você pode mudar. Você tem hábitos de vida saudável? Por exemplo, se calhar não. Então poderemos alterar isso. Como é ter hábitos de vida saudável? Com certeza não é ter uma vida sedentária, ficar em frente ao sofá, alimentar-se o dia todo.
Poderemos optar por um ambiente mais saudável, sair à rua, ir para um parque, uma floresta, um meio ambiente que seja ecológico. Ir exercitar-se, andar a pé. Sabia que 30 minutos por dia andar a pé, fazer exercício, vai estimular e produzir serotonina no cérebro, que é exatamente o que os antidepressivos têm. Acredito que 3 vezes por semana vai fazer esse efeito dos antidepressivos. Temos muitos outros exercícios que poderá aprender também no consultório. Temos outros exercícios, estou-me a lembrar que você, escrevendo, por exemplo, com a mão direita, para quem é destes terá que ser com a mão esquerda, lógico, mas escrevendo com a mão direita vai ativar a parte esquerda do cérebro, ou seja, o cérebro racional vai ficar desligado, ou seja, vai ficar ligado. E o que é que acontece? A parte emocional vai ficar vai dar criatividade à emoção, e é isso que você precisa. Vai ficar entretida a escrever. E vai escrever o quê? Você pode escrever tudo aquilo, por exemplo, conflitos que quer resolver. Escreve, e ao escrever, antes de agir, você pode escrever um conflito que tenha com um relacionamento qualquer e que quer resolver, um relacionamento ou outra coisa qualquer. Desculpa, há pouco eu disse relacionamento qualquer. Não, relacionamento que seja importante para si, sobre um assunto qualquer que tenha pendente para resolver. Ao escrever, a sua emoção e a criatividade vão ficar a trabalhar, e é isso que eu quero, é que você traga o consciente para si. Ao ficar consciente, quando acabar essa tarefa, você teve tempo para pensar e vai ver que quando acabar vai ter outra opinião sobre o que pensou antes de agir, e quando agir já vai responder de outra forma. Portanto, isto são estratégias para você ir mudando pouco a pouco, de forma a ter mais qualidade de vida e a sua depressão tornar-se mais consciente, uma vez que ela acontece e passa-se no seu inconsciente. Bem, isto é um pouco de terapia cognitivo comportamental. Estiquei-me um pouquinho no tempo, vou explicar. Não. Aliás, eu estava embalado. Estava muito calmo, tranquilo, ouvi-la. É só para explicar um pouco, porque as pessoas às vezes vão para a terapia e não sabem. Temos outra terapia também, a terapia psicodinâmica, que tem a ver, vai buscar um pouco as áreas de Freud. A pessoa não vai ficar, não pense nisto, não vai ficar deitada, nem de costas, nem sem olhar nos olhos do terapeuta. Vai ficar exatamente sentada, olhar nos olhos do terapeuta e a falar para o terapeuta, não é? Esta terapia dura entre 50 ou até mais sessões e é diferente da terapia cognitivo comportamental. Há pessoas que gostam mais deste tipo de terapia, não leva exercícios para casa. Penso que assim é mais fácil de dizer. Temos a terapia também, quando ambas as terapias não resultam, atenção, há mais abordagens. Eu estou a falar, temos outras abordagens, a humanista também, sendo Carl Rogers. Portanto, temos outras, a relacional dialógica, que eu costumo trabalhar, que eu gosto muito. Por exemplo, a relacional dialógica vai de encontro, vai devolver à pessoa aquilo que ela precisa no exato momento, ou inconsciente da pessoa. Portanto, eu gosto muito desta terapia, em que, por exemplo, explicando de outra forma para as pessoas perceberem, um bebê, o bebê é a mãe é B. O bebê atira um objeto para o chão e a mãe vai buscar o objeto. A B vai buscar o objeto e dá ao bebê. O bebê atira o boneco para o chão e a mãe vai buscar o boneco e dá ao bebê. O bebê atira o boneco para o chão e a mãe dá ao bebê. E assim é que a relação terapêutica funciona, a relacional dialógica. O doente dá-nos e nós retribuímos. O doente dá-nos e nós retribuímos. O doente dá-nos e nós retribuímos. Eu gosto muito desta terapia, porque é exatamente aquilo que o doente precisa, aquilo que ele não tem mais lado nenhum. É esta a terapia que eu costumo funcionar, juntamente com a cognitiva comportamental. Uma vez que eu tive acesso a todas, uma vez que eu estudei para isso, e eu vou de encontro àquilo que o doente precisa. Não é o doente que chega à terapia e diz: eu quero este modelo. Se quer, eu respeito. Mas não são todos os psicólogos que trabalham com os modelos, com vários modelos. Eu tenho essa hipótese porque eu estudei para isso. Portanto, penso que ficou claro e esclarecido. Procure ajuda, porque há sempre alguém deste lado que o irá ajudar.
acredite e confie. Muito obrigada.